Pessoal, eu fiquei pensativo, fiquei analisando umas coisas. Tenho muitos amigos e amigas que são membros de igrejas evangélicas, alguns são pastores, alguns são lideranças evangélicas, uma quantidade muito grande de pessoas católicas, de lideranças também da igreja católica, ministros, padres, de pessoas que fazem parte do dia a dia do mundo religioso cristão aqui na minha cidade de Garapé-Miri. Também de outros lugares e pessoas que não professam uma crença exatamente, não tem aquela prática mais, digamos assim, mais intensa na vida religiosa. Eu fiquei pensando em tentar conversar, principalmente com os nossos irmãos que são evangélicos de várias denominações. E o que me levou a pensar muito é essa situação aí dessas semanas que se passaram, principalmente uma semana ou duas antes do dia 7 de outubro. A gente não entendia muito certas atitudes dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, dos nossos irmãos. A gente não estava entendendo mais ou menos por que estava assim, por que acreditar em certas informações, em certas situações que eu já sabia há muitos anos que não eram verdadeiras. Mas como chegar nessas pessoas respeitando a liberdade delas, a liberdade de crença, a liberdade, a vivência ideológica, a crença que elas têm, e como conversar com essas pessoas, né? Uma delicadeza muito grande, porque é falar do íntimo, é lidar com o íntimo de cada uma dessas pessoas, porque eu, por exemplo, sou católico, então tenho o meu modo de acreditar dentro dessa mesma fé cristã. Outros não têm essa crença, outros têm outra e assim sucessivamente. Isso não importa. Mas fiquei muito preocupado com algumas situações. Eu sou professor, eu já fiz vários trabalhos falando da preocupação que eu tenho. Hoje nós temos essas duas propostas aí para governar o Brasil. Uma proposta fala explicitamente em valorizar a educação, valorizar a escola básica pública, fortalecer a universidade, fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão, voltar aos investimentos, voltar ao fortalecimento da universidade que já tivemos há um tempo. O governo Temer foi muito ruim para as universidades. Um dos candidatos, que é o candidato do PSL, ele apoiou tudo, ele votou tudo a favor do Michel Temer. Ele votou para golpe, né, para a saída da então presidente Dilma, e a história provou que ela não cometeu crime de responsabilidade, portanto ela saiu injustamente, ela saiu só por uma articulação de políticos, de empresários, o mercado, setores empresariais do exterior, possivelmente muita gente ligada ao petróleo, né? Então ela saiu por uma tática política, não porque ela tinha cometido crimes, não foi por isso. No momento desse voto lá, aconteceu uma coisa assim que aterrorizou muito as pessoas, que o deputado Jair Bolsonaro, em alto e bom som, falou ao microfone dizendo: pela memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, eu voto sim, ou seja, vota para que ela seja afastada, e depois ela foi definitivamente, perdeu o cargo. Então, essa expressão, eu voto em homenagem à memória de Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, ela foi uma fala exatamente para dizer: este deputado, eu, tal pessoa, defendo que as torturas que a Dilma Rousseff passou no período da ditadura, enquanto esteve presa, eu defendo essas torturas, eu quero, né, eu louvo essas torturas que a Dilma passou. A Dilma Rousseff nunca fala das torturas, mas eu imagino que teve torturas de cunho sexual, porque os torturadores usavam ratos vivos para introduzir na vagina das mulheres, barata, colocavam mulher à noite com cobra viva no quarto, torturavam na parte dos seios, torturavam
com fio elétrico, torturavam no ânus, torturavam de todas as formas que tivesse alguma conotação sexual, além de estupros, mortes, né? Várias situações. Então, quando esse deputado diz isso, é muito simbólico. E aí hoje, uma das propostas é exatamente esse parlamentar, de um lado, e de outro lado a proposta que eu estava falando. Então tem uma proposta que é do ex-ministro da Educação, que é o ex-ministro Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo também, que, por sinal, esse é um dado relevante, né? Você que entende a vida de uma igreja, de uma congregação, de uma comunidade, você sabe que é preciso administrar, é preciso gerenciar. Então, ter experiência de gestão, ter experiência administrativa é muito importante quando a gente se propõe a governar um município e, no caso, governar o país. Então, de um lado, nós temos uma proposta que eu tenho mostrado muito essa minha preocupação e por isso também estou tentando fazer essa fala com vocês, porque muitos de vocês ou estudaram comigo, ou tiveram filhos e irmãos que estudaram comigo, que estudaram com os meus amigos. Você tem uma imensa maioria de profissionais de luta, de professores e professoras de luta, que estão defendendo uma candidatura e não querem outra candidatura, que estão defendendo uma candidatura que poderá trazer para a educação um pouco do que ela perdeu logo de início, ou seja, um pouco do que ela perdeu nesses anos já começar a partir de janeiro e o restante ir recuperando aos poucos e investir mais. Então, tem uma proposta, que é a proposta defendida pelo Fernando Haddad, que é de criar um novo Fundeb. Ou seja, o que financia a educação, o fundo que financia a educação básica no Brasil vai até 2020. Então, a partir de 2020, tem que ter uma outra política de financiamento da educação. E o que esse candidato, né, o candidato que veio a substituir o ex-presidente Lula, que foi barrado também injustamente, inconstitucionalmente, ilegalmente, pode-se dizer, foi barrado para não participar da campanha. Então, o candidato de Lula, o ex-ministro Fernando Haddad, ele tem esse foco na educação básica, o ensino médio como uma prioridade, a formação de todos os profissionais da educação. E aí eu chamo a atenção de quem trabalha na educação e não é professor, que é do grupo não docente. O Fernando Haddad tem como proposta a formação, a valorização para todos os profissionais da educação, não só para o magistério. Então, valorizar a educação básica, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino profissionalizante e valorizar a universidade é fundamental. Eu queria que você, de alguma forma, pensasse nisso que eu estou lhe dizendo, que eu lhe digo, né, faltando 2 dias basicamente para as eleições. Eu lhe digo o seguinte: é nas universidades, institutos federais, nas instituições públicas, onde majoritariamente são formados os profissionais que vão atuar na sociedade brasileira, que são formados os profissionais que vão atuar na saúde, na educação, na cultura, nas áreas de serviços. Então, fortalecer a universidade é fortalecer o Brasil, é trabalhar o desenvolvimento do Brasil. Fortalecer o Brasil junto ao exterior é um recado. Fortalecer o Brasil junto ao exterior é mostrar a força desse país, que em quase 15 anos, em 12, 13 anos, foi se tornando uma das grandes potências do mundo. E hoje o Brasil é uma espécie de colônia dos Estados Unidos. A partir de uma política de covardia, de uma política baixa, de uma política que não ganha a credibilidade que é a política externa e a política econômica do Michel Temer. Então você que tem essa vivência cristã, que tem esse senso de justiça, que também outras crenças têm senso de justiça, não é só a crença cristã que tem, você pode medir bem essa realidade. Nós tivemos no primeiro turno uma possível explicação
para o voto muito grande do povo evangélico no candidato do PSL, um número grande pelo antipetismo, por não gostar do Partido dos Trabalhadores, por não querer o Partido dos Trabalhadores, por achar que o Partido dos Trabalhadores não deve mais continuar, porque ganhou 4 eleições, governou 3 e alguma coisa, e no quarto mandato foi retirado da presidência. Isso eu entendo, eu respeito essa posição. Se você tem essa posição de não querer o Partido dos Trabalhadores, eu respeito por uma questão, porque você tem o direito de não querer e de querer as coisas. Assim como eu tenho o direito, você também tem o direito de escolha, e o seu direito de escolha é sagrado. Mas eu queria lhe dizer uma coisa. Quando a gente fala que o Partido dos Trabalhadores é o mais corrupto do Brasil, não é verdade. Estudos do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral provam que o mais corrupto de todos os partidos estava sendo e deve estar ainda, em primeiro lugar, o PMDB, o Democratas e o PMDB nessa ordem. E o Partido dos Trabalhadores estava em 9º lugar na corrupção. O Democratas estava com cerca de 22% do quadro de corrupção dos políticos condenados, afastados. E o Partido dos Trabalhadores, o Democratas, Partido do Márcio Miranda, estava em primeiro lugar com cerca de 22% da corrupção. E o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Fernando Haddad, estava com cerca de 2,9%, menos de 3%. Era para estarem todos eles com 0, nenhum deles era para ser corrupto. Mas se o argumento nosso é a corrupção, então é justo dizer que o Partido dos Trabalhadores está muito longe nessa fila. Tem o Democratas, tem o PMDB, tem o PSDB, tem o Partido Progressista, o 11 e outros. O PT está para o meio da fila. Isso através de um estudo, de um levantamento, é a pesquisa de doutorado de um juiz lá, há uns anos atrás, e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral publicou. Esse é um ponto, tá? O ponto da questão da corrupção. Se você me diz que não quer o PT por conta da corrupção, eu lhe digo isso. Outra questão é que você e eu achamos importante os candidatos debaterem as propostas, ou seja, apresenta a proposta por escrito, protocola à Justiça Eleitoral, divulga na internet, mas também vai dizer no debate, vai dizer na televisão, porque quer, vai dizer lá em público, diante do povo, diante de milhões e milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, que só iam saber da proposta do candidato pela televisão, então eles vão lá e defendem. Então, uma campanha presidencial, você sabe, uma campanha presidencial, assim como uma campanha a prefeito, precisa ter os debates. Os debates não são apenas momentos em que um candidato dá uma alfinetada no outro. É o momento em que os candidatos e as candidatas podem dizer: eu defendo assim para a educação, assim para a cultura, assim para a saúde, e eu quero fazer desta forma, assim, assim. E aí eles explicam em 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, eles explicam como querem fazer. Então esse é um ponto importante. E o candidato do PSL se recusou a participar de debates, exatamente porque não tem condições, em termos de conhecimento, de debater com outro candidato que tem doutorado em filosofia, que é professor da USP, que foi o melhor ministro da educação que nós já vimos na história do Brasil, que foi prefeito da maior cidade da América Latina, foi prefeito de uma megalópole, foi prefeito de uma metrópole. Então, nesse momento, o candidato estrategicamente fugiu dos debates, mas o candidato de Lula estava pronto para participar dos debates. Então, eu me dirijo a você não para querer lhe enganar, não para querer trair a sua consciência, não para querer enganar você hoje e daqui a 1 mês, 2 eu lhe achar na rua e abaixar minha cabeça. Em hipótese alguma. Eu peço a você que a gente vá pela consciência da justiça, do que é justo,
e do que é melhor e das melhores propostas, porque amanhã nós também estaremos nas redes sociais conversando, debatendo, divergindo. E estaremos também pelas ruas, estaremos nos debates, nas mesas redondas, debatendo o futuro do nosso município, o futuro do Brasil. Mas tem uma coisa que é fundamental nesse momento. Muitos de vocês acreditaram que existia o tal do kit gay e a justiça aprovou que não existe. E eu vinha falando já há várias semanas que o kit gay não existe, nunca existiu e não tem proposta do candidato Fernando Haddad de ter kit gay. A justiça proibiu. O candidato do PSL perdeu na justiça essa ação, uma ação movida pelo outro partido. O candidato do PSL perdeu porque não existe o kit gay. Então eu queria dizer a você, se você está em dúvida, ou até se você votou no candidato do PSL por conta do kit gay, porque iria ter a autorização do incesto, porque o estupro, porque o aborto seria tratado de tal forma, porque teria a questão das drogas. Se você foi por todos esses caminhos, mas principalmente pelo kit gay, eu quero lhe dizer com muita sinceridade, eu não iria tentar entrar na sua casa, tentar conversar com você, tentar achar você numa fila de um banco, de uma farmácia e tentar jogar sujo com a sua consciência, porque eu não preciso disso. Nós não precisamos. Tem dezenas de professores em Garapé-Miri que estão pedindo voto, que estão pedindo para que nós não permitamos que a defesa da tortura, que o apoio ao estupro seja o governo do Brasil no futuro. Nós não queremos isso. Neste dia 24 de outubro, já aconteceu de um professor da UEPA ter sido vítima de abuso, ter recebido policiais militares dentro da sala de aula da UEPA, porque ele estava dando aulas e acabou falando sobre as fake news. Até a tarde do dia 25 de outubro, 4 universidades já tinham passado por essas situações, com polícia federal ou polícia militar invadindo, todas sem a ordem judicial, todas, e sem os professores terem cometido crime algum. Então eu queria dizer para você que tem esse cenário está se tornando um cenário de horror, um cenário de terror. Tem estupros, tem ameaças de estupros, tem corte na barriga, tem a execução, o assassinato de um chefe, um líder de capoeira na Bahia, tem ameaças a mais de 150 jornalistas. A Folha de São Paulo denunciou o esquema que no início da conversa eu disse para você. Eu não estava entendendo por que tantas pessoas de bem, tantas pessoas evangélicas e um pouco de católicos estavam acreditando. Eu não entendia por quê, ou seja, qual era o mecanismo, qual era a metodologia que estava sendo utilizada, qual era a forma, a estratégia que estava sendo utilizada para fazer as pessoas acreditarem. Eu não entendia. E aí eu fui entender. Era um esquema de empresários pagando milhões e milhões de reais para transferir mensagens falsas pelo WhatsApp para grupos de famílias, para grupos de igrejas, a ponto de o próprio Edir Macedo já está divulgando internamente na toda a estrutura da Igreja Universal que ele foi enganado. Muita gente de boa fé foi enganada pela campanha do outro candidato, porque as pessoas estavam recebendo das suas lideranças, de pais de família, de líderes religiosos, as pessoas estavam recebendo aquela informação, o kit gay, olha, teu filho vai para a escola com 6 anos, o governo federal vai se intrometer, vai definir se ele é homossexual ou não, vai a mamadeira com um bico de pênis, vai ser autorizado o incesto, quer dizer, se pai com filha e tudo mais, mãe e filho praticarem ato sexual, isso iria ser
considerado justo, válido, considerado legal, enfim. Tinha muitas mentiras falsas. Mentiras falsas não, notícias falsas. Tinha muitas notícias falsas, ou seja, tinha muitas mentiras que estavam sendo distribuídas. E isso passava pelo trabalho também de lideranças em quem você e eu confiamos. Com o apoio também de uma empresa, de uma estrutura de campanha que trabalhou para o Donald Trump nos Estados Unidos. E aí a justiça foi acionada e o WhatsApp, um dia depois da denúncia da Folha, ou seja, na sexta-feira, dia 19, no dia 19, o WhatsApp já estava excluindo milhares de grupos de WhatsApp do filho do candidato. Então aconteceu muita coisa suja, muita coisa criminosa, muita coisa feia aconteceu, muitas mentiras foram criadas durante meses e principalmente na reta final do primeiro turno, e você acabou sendo vítima também dessa rede. Mas já foi provado que o kit gay é uma mentira. Já foi provado que outras notícias também são mentirosas. A candidata a vice do Fernando Haddad, Manuela Dávila, que é uma pessoa de bem, jornalista, com uma camisa com os braços abertos escrita "Lute como uma garota", "Lute como uma garota" na camisa preta da Manu. E aí os criminosos escreveram "Jesus é travesti" e divulgaram. Isso é um crime, gente. Fazer isso é um crime. Não podemos decidir o nosso voto com base nisso. Ou podemos? Veja que muitos de vocês que estiverem vendo, que estiverem tomando conhecimento desta minha fala, que pela primeira vez, em mais de 40 anos de idade, pela primeira vez eu faço todo esse sacrifício para tentar dizer para você que a gente precisa do apoio de todas as pessoas de bem para afastar essa onda de horror que já está começando no Brasil e que mais ainda se aproxima. Queria contar com o seu exame de consciência. Milhares de pessoas no Brasil já mudaram sua preferência de voto, descobriram as mentiras, descobriram os fake news e mudaram sua preferência de voto. Se você ainda tem uma indecisão ou se você até votou com base na mentira, agora nós temos a oportunidade no domingo, dia 28, de refazer essa situação. Não quero fazer chantagem com você e nem com ninguém, mas o futuro da educação está em jogo. A proposta do outro candidato é de destruição da educação pública. É um ataque à memória do Paulo Freire. É inadmissível agredir a memória do Paulo Freire. É inadmissível isso. Nós não podemos admitir isso em hipótese alguma. Queria contar com a sua reflexão. A educação não pode ser de preferência à distância. A educação à distância tem que ser uma possibilidade, em alguns momentos, uma possibilidade. Os professores, as pessoas que estão estudando agora, milhares de pessoas pelo Brasil estão estudando, fazendo cursos, se formando para dar aula. E o espaço de trabalho para elas no futuro, qual será? Você já parou para pensar nisso? Talvez pessoas da sua família estejam fazendo curso de graduação. Biologia, matemática, química, física, letras, língua portuguesa, espanhol, tudo mais, matemática, sociologia, enfim. Licenciaturas. Faça uma verificação. Quantas pessoas que você conhece estão cursando licenciatura? E aí você vai dar uma olhada e eu posso lhe garantir. A proposta de educação à distância, ela é uma proposta que acaba praticamente com os postos de trabalho dos professores. Quem já é concursado vai se aposentando daqui a um tempo. E quem não é, a máquina, a educação à distância substitui. O seu emprego, o emprego dos seus familiares, a carteira assinada é muito importante. O 13º é muito importante.
o terço de férias ajuda um pouquinho a família. Aquele candidato diz uma coisa hoje, amanhã ele diz outra, outra hora ele diz outra. Mas isso é por causa do desespero para não perder o seu voto. Mas o plano está definido e o plano está escrito. E para a educação esse plano é o pior que já existiu, desde o Collor de Mello. A campanha pelo ódio, a campanha construída pelo ódio é a pior que existe. Eu, nesta eleição, eu teria motivos para votar em outros candidatos. Mas diante do risco da democracia, da possível volta das torturas, das prisões, do ataque às liberdades de expressão, a invasão de policiais nas escolas, nas salas de aula, esse cenário de horror que se apresenta para nós me fizeram sair para a rua pedindo e apelando para a consciência das pessoas. Nós não queremos pagar o preço, nem você e nem eu. Os servidores que são concursados têm uma certa estabilidade. Os ricos e milionários deste país têm todo motivo para apoiar o candidato do PSL. O povo pobre, o povo trabalhador, as classes populares, quem trabalha no mercado informal, eu lhe digo uma coisa: não se engane, não se engane. Esse candidato que grita, que ameaça, que diz que vai prender, que é a favor da tortura, que ameaçou fechar o Congresso Nacional, que o filho dele ameaçou fechar o Supremo Tribunal Federal. Esse candidato aí, ele é o candidato dos bilionários e trilionários do Brasil. Esse candidato não é o candidato da classe trabalhadora. Como você já viu, o governo Lula, casas populares, escola, universidade, creche. Aqui na minha cidade de Garapé-Miri, você anda no bairro da Boa Esperança, tem uma creche. No bairro da Cidade Nova tem uma creche. Em Vila de Maiauatá tem uma escola de excelente estrutura. No Icatu tem uma escola de excelente estrutura. Governo Lula. Quem vai dizer que isso é mentira? Dá para dizer que é mentira? Eu não iria mentir para você, tá? Não preciso mentir para você, sou concursado, sou estável, sou efetivo. Eu estou preocupado com o futuro do meu filho, dos meus sobrinhos, dos seus filhos também. Talvez eu tenha dado aula para alguém que seja da sua família. Eu quero que esse meu ex-aluno ou que meu aluno de hoje tenha chances de construir uma carreira dignamente, da forma que eu construí. Estou construindo dignamente, sem roubar ninguém, sem passar perna em ninguém, tá? Então, se você assistiu, se você viu, tá? Obrigado pela oportunidade. Não tenho motivo para querer fazer trapaça, passar a perna na sua consciência, de jeito nenhum. Se você viu esse material aqui, se você puder, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal aqui. Esse canal Palavra Aberta, ele não vai tratar só sobre eleições, ele vai tratar sobre política, sobre cultura, vai tratar sobre desenvolvimento de Garapé-Miri, vai tratar muito sobre educação. Nesse momento agora a gente está pedindo encarecidamente um voto em defesa da democracia. Em defesa da democracia. Não é mais o PT, o PSDB, o PDT, enfim, todo mundo que defende a democracia precisa sair em defesa da democracia, tá? Obrigado. Vamos fortalecer o canal, mas obrigado pela atenção.